Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será de História. Eu sou a professora Denise e eu gostaria que vocês pegassem o livro para acompanhar o assunto de hoje, tá bom? Vocês vão pegar o livro na página 66. Hoje nossa aula será sobre a África Antiga e falaremos sobre os egípcios. A África é um continente com grande diversidade cultural. Cada país desse continente apresenta línguas, comunidades e costumes distintos. Como a gente viu em capítulos anteriores, esse continente ele guarda vestígios de sociedade bem antiga. No Egito, por exemplo, a pirâmide de Gizé e a Esfinge, entre outros monumentos milenares, que têm o que? Séculos, milênios de serem construídos. Essas construções que preservam a história dos antigos egípcios são considerados patrimônios materiais da humanidade. Observe bem aqui essa foto que eu postei, ó. Veja bem. Aqui nós vemos algumas pirâmides, E vemos turistas observando as pirâmides e querendo tirar fotos, Vendo como como é a estrutura. Temos também animais que são típicos do Egito, dos egípcios, certo? A ocupação da África. Como você estudou no capítulo 2, a África é considerada o berço da humanidade. Por quê? Porque foi lá que há milhões de anos surgiram os primeiros grupos humanos, E com o tempo eles se dispersaram para outras regiões, Foram se deslocando devido às mudanças climáticas. E até aqui diz que teve uma glaciação, a última mudança, com o fim da última glaciação há cerca de 10 mil anos. Essas mudanças aumentaram a temperatura da Terra e ocasionaram a formação de novos ambientes na África, como o deserto do Saara, que a gente vai ver agora no mapa mais à frente. E lá no deserto ele é caracterizado o clima quente e seco, e pela vegetação esparsa, mas nele também há a presença de oásis. O que era, nessa época, o que era essa glaciação que eles falavam? Era o quê? Era justamente o intenso era um período de intenso resfriamento da Terra, quando diversas superfícies ficaram cobertas de gelo. E nessa época dessas mudanças climáticas, os grupos de caçadores nômades, ou seja, que eles não tinham lugares fixos para morar, eles migraram para áreas mais próximas ao rio Nilo e também ao mar Mediterrâneo. Por quê? Porque ficaria mais fácil a sobrevivência, Se eles ficassem num lugar onde fosse seco ou então somente gelo, eles não iam conseguir sobreviver, Outros grupos se dirigiam também para as savanas, que é um tipo de vegetação, mas ele é principalmente formado por arbusto, e gramíneas. O Egito Antigo. Em algumas épocas do ano, as águas do rio Nilo se enchem e inundam as margens. Esses períodos são chamados de cheia. Por quê? Porque os rios acabam transbordando às vezes, inundando aquelas margens onde alguns nômades viviam. E há cerca de 8 mil anos, durante as cheias, uma grande quantidade de matéria orgânica era depositada nas áreas inundadas. E essa matéria orgânica se transformava em humus, que era como se fosse, ajudava na fertilização dos solos. Ao perceberem isso, diversas comunidades passaram a cultivar alimentos como trigo e cevada e transformaram-se sedentárias. A abundância de alimentos favoreceu o aumento da população e, com o passar do tempo, foi se constituindo a organização do Estado, que aí sim deu origem ao Egito Antigo. E para aproveitar melhor essas águas desses rios, e no período das cheias,
os egípcios criaram um sistema de irrigação chamado de Shaduf. Nesse sistema, a água do rio Nilo era levada para as partes mais altas do império, onde era armazenada em reservatórios, para depois, posteriormente, eles poderem usar essa água quando a cheia baixasse, né? Quando os rios baixassem. E essa água era utilizada na irrigação dos campos e na criação de animais. Aqui também a gente vê, né, uma cena de uma pintura de uma atividade agrícola no vilarejo próximo à cidade egípcia de Tebas, né? E vocês podem ver que essa pintura feita há mais de 3.000 anos, aqui cerca de 3.400 anos, foi encontrada na tumba de um artesão, né? E a gente pode observar o que eles, em cima nessa pintura, tem o que? Tem o criador de animais, né? Tem eles como se estivessem irrigando também as plantações, certo? A sociedade egípcia. E como é formada essa sociedade egípcia, né? A gente vai ver um pouquinho. O Estado egípcio ele era comandado pelo faraó, considerado um deus encarnado. O faraó era considerado uma divindade específica e assim acreditava-se que ele tinha poderes sobrenaturais. Sua função era administrar todo o reino e comandar o exército. Para isso, o faraó contava com muitos funcionários. O vizir, que era responsável por aplicar a justiça, controlar a arrecadação de impostos e cuidar dos assuntos externos. Os sacerdotes, que administravam os templos e os cultos religiosos. Os escribas, que eram encarregados de registrar por escrito os impostos arrecadados, os resultados das atividades agrícolas, a quantidade de animais no reino, entre outras informações do Estado. E também a sociedade egípcia ela era composta em sua maioria de quê? De camponeses, que eram aquelas pessoas que eram responsáveis por cultivar o quê? A terra e cuidar dos animais. A maior parte da colheita era dada ao faraó como pagamento de tributos. E nas cidades viviam os artesãos que se dedicavam a ocupações como armeiros, barqueiros, pedreiros, carpinteiros e pintores. Armeiros eram o quê? Aquelas pessoas que fabricavam armas, né? O próprio nome já diz. Tanto no campo quanto nas cidades havia escravos. Eles podiam desempenhar diversas ocupações, que também eram realizadas por pessoas livres, como artesãos e camponeses. Em relação à ocupação total, os escravos eram minoria. Nós podemos ver aqui também nessa pintura, né, que retrata o que é a colheita de uva e a gente pode observar que é como se eles estivessem, tirando os cachinhos de uva, né, e era como se eles estivessem produzindo uma bebida, como se fosse mesmo o vinho, porque vocês podem observar os tambores mais acima, né? E essa pintura também foi datada e encontrada em uma tumba, né? Na cidade de Tebas, também há cerca de 3.400 anos atrás. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção a esse assunto. Aqui é só o início, né, dessa sociedade egípcia. E fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom?